E aí, Maravilha? E aí não deu nenhuma assistência em 2024. O ano ruim foi esse, hein? Não, esse ano foi bom, hein? Ruim? Ele ganhou 1 bilhão de Não, pra reais. ele foi ruim pra você. Pra ele foi o melhor ano da vida dele. Quase 2 bilhões. Pra ele foi 2 bilhões e não precisou jogar. Se o Neymar... Ano ruim, hein? E 2023, Maravilha, só falei pra você ler, não precisa pra você comentar. Com 1 bilhão eu tinha sumido já. 2023, 18 jogos. Olha que marca histórica. 6 gols e 9 assistências. E embaixo, Esse é mais grave. 648 dias afastado por lesão. aonde a lesão? É no pé, Coxa. Na coxa, no joelho. Mas uma coisa tem que ser ressaltado, que ele fez, esteve ótimo. 3 carnavais curtidos. Outra coisa, não perde festa. 3 aniversários da irmã. Que currículo, hein? Final de ano, convide que ele vai sempre. 2 viradas de ano e de vez em quando ele tem um cruzeiro. Essa é a Porque vida do pra Neymar. vocês que são paga-pau desse cara, e tá tudo bem. Cara, o cara machucou o joelho, uma das piores cirurgias, ele passou no navio. Porque balança é pra fazer propriocepção. Como é que é? Fazer Aqui, propriocepção, vai balançando assim. Não, é verdade. No carnaval Segura da Bahia, a maravilha. lembra? Você Lembra já do carnaval lá da Bahia também, que ele tava assim? E descia ainda. Metatarso. Metatarso Ele quebrado. tava com metatarso, ele foi... É isso aí. Cara, nem minha mãe, que foi Miss Piscina, nos melhores dias dela, ela fez essa... Olha o Neymar. Esse é o Neymar, que vocês gostam. E aí ele tava, aí ele tava jogando, aí porque ele tava Ele de tá coringa. magro. E ele tava Olha de coringa. o rosto dele. O rosto quê? agora. Tá de Vocês já coringa. perceberam? Ele tá de coringa. Tava de coringa. Depois que ele virou o Batman aí. Se você ficasse de coringa... Aí, ó. Se ficasse de coringa, até que eu ia gostar. Mas de Batman, velho. E que, por sinal, É o ele Batman. atendeu todo Da mundo, noite, certo? né? O morcego. O morcego gosta da noite. É, pode ser isso. E chupa um sangue desgraçado. O problema é os passarinhos que vai acompanhar ele. Lá vai os passarinhos que corre, Cascão. Dá pra entender que o vídeo do Neymar, ele tratou todo mundo bem, não foi? Lá no campo, não tirou Tratou, foto com foi. todo mundo? Tratou. Aí, olha o que ele fez depois. Por que tem pi na torcida xingando? Ué, mas como... Ah, tá. Tá bom. Beleza. Os caras chamavam de vagabundo, sem vergonha, Mas o ordinário, padre tá aí. bêbado, né? Hoje não pode chamar o cara não sei do quê, aqui não pode. Não pode falar mais nada. Ficava 5 horas dentro de uma banheira, parecia saco de estopa, porque não podia sair, né? Saía de camburão. Ah, mas hoje, olha lá, hoje o pi. Ah, bota, não, pode tirar então. Se não vai pra botar torcida que não pode, pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Pode tirar tudo. Você não pode mostrar a torcida xingando, pra que tem ele só? Ué, não pode então, não vai entrar aqui. Porque isso que ele fez, eu até não acho que é tão Não, ruim. xingaram Desculpa. ele, só mandou ficar quieto. Não acho que é idiotice dele, da grandeza dele, daquilo que ele fez antes, com o CRB, que por sinal, parabéns ao CRB de Alagoas. Parabéns a esse povo maravilhoso, esse povo incrível. Pode falar, Souza, você que Tem é de um lá. aqui de lá, né? Tem um de lá aqui. É, Alagoa não é porreta. Eu não gostei tanto que eu sou azulino, né? Meu CSA bateu o Grêmio, né? Mas pro estado de Alagoas, essa Você é vitória... CSA? Sou CSA, comecei no CSA, mas para Alagoas foi muito Filipão importante. foi treinador de CSA, acho que o Luxemburgo também, né? É. O Zagala é de lá também. Sei que Alagoas eliminou o Grêmio e eliminou o Santos. Então, para o povo de Alagoas e para Alagoas foi Isso, pô! importante. Fala! São dois Você não é clubes. de lá? Quem eu que vou falar? São dois clubes que passaram para a próxima fase da Copa do Brasil. Então isso é importante. O futebol de Alagoas que está crescendo, o CRB que já tem um tempo já na Série B, o CSA que foi para a Série A e agora está na Série C. Então, mas ó, só
pra dar uma moral mesmo. Imagina se fosse o Corinthians que tivesse saído da Copa do Brasil pro Novo Horizontino, o Diário do Santista, o Santista, ia estar tirando... Bota o hino do CRB aqui no seu lugar. Ao remo, pois nosso norte, de glória traçar. Pode deixar. Façamos o peito forte, que a pátria forte será. Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança. Tem o gol narrado da classificação ou não? A defesa. Não tem. Esse Zé Ivaldo também. Vou falar uma coisa pra vocês. O Santos cai ou não cai no Brasileiro com o grande Neymar, que ganha só 21 milhões por mês? Veloso. Ah, eu acho que o Santos, com o Neymar, pode escapar. Sem o Neymar, eu acho que cai. Esse time é ruim. O time é fraco, não tem treinador e tá passando apertado no Brasileiro. Eu tomei um processo do Tite aí. Foi aqui? Foi aqui. Eu cheguei ele. Que eu Foi cheguei depois todo do mundo. jogo Foi aqui, mundial. não foi? É. Ah, então foi aqui. É, ele pediu 300 mil, eu dei 30. E foi lá pros veinhos lá. Espero que eles tenham aproveitado os 30 mil meu, ido pra zona, comprado remédio, comprar cobertor, Churrasco. comprar um monte de coisa. Tá tudo certo. Os 30 mil já foi dado lá e dei com o maior prazer do mundo. Por que o Neymar bateu o primeiro pênalti ontem? Prendeu, né? Não, mas ele não, mas foi o Tite. O Tite botou o Rodrigo. É, ele faz o que ele quer. Ah, Se ele falasse que ele ia bater o último, Mas ele se ia o bater Tite chegasse pra ele e falasse, você vai bater, ele não iria, você acha? Eu acho que na Copa, sim. Na Copa, eu tô sim. falando da Copa. Ah, pensei que você estava falando de ontem. Não, quem bate o primeiro tempo é o cara. Quem bate o primeiro tempo, quem bate o primeiro bateu pênalti, sempre foi o cara. O craque do time. Quem que bateu o primeiro pênalti, vocês lembram na Copa? O Rodrigo. E perdeu. Péssimo. Não, mas é um craque de bola. Não, mas o pênalti ele Não, bateu tudo mal. bem, mas... Aí quem bateu, que último nunca Marquinhos. bateu o pênalti, e no pênalti que ele foi bater o Marquinhos, se errasse, o que acontecia? Tava fora da Copa. E quem que é que bateu? O Marquinhos, que nunca bateu o pênalti. Fazer experiência, foi E experiência. o Neymar não bateu o pênalti. Por que ele bateu ontem, Souza? É porque ele Tanto é que quem que era auxiliar? era o auxiliar do... Os mesmos. Os mesmos pé de rato, Zé Ruela, desgraçado. Que é os mesmos pé de rato que tava na Copa e tava ontem lá. Mas por que vocês não deixaram o Neymar bater por último? Por que vocês pensaram diferente? Vocês são muito ruins, mas muito ruins. Pode falar, Souza. Então, ele é o melhor batedor de pênalti, você tem que iniciar já fazendo, já dando confiança pro resto dos outros companheiros, né? Agora... 0 a 0 você batia pênalti? 0 a No 0? Morumbi dotado? Fala a verdade, não mente. Mas nunca. Oxi, eu vou mentir, eu vou indo lá do meio campo. Vocês e o jogo de várzea, eu que tenho que bater o pênalti, rapaz. Ou vem diminuindo Eu de que lá. tenho que bater os pênaltis. Sai pênalti, quem bate sou eu. Agora, numa Copa do Mundo, não bate, agora quer ser o gostosão. O grande Neymar, o ídolo de vocês aí, de todo mundo, tá tudo bem comigo, tá tudo certo. Esse é o ídolo de vocês, parabéns. Vamos ganhar mais 3 Copas do Mundo com ele. Ah, vai ganhar sim. Vai ganhar. O cara pegou 105 milhões Vai no pegar. Santos quebrado. 5 meses. 5 meses. Ah, é muito amor. É muito amor. Esse tem amor. Primeiro sobre o Neymar. Eu acho que o Santos, e já disse isso muitas vezes, é o último clube grande que o Neymar vai conseguir defender. Eu acho que não existe no futebol mundial nenhum outro clube tão importante que esteja disposto a correr esse risco de fazer uma proposta para um jogador que não consegue ter sequência. E aí, nenhum jogador se contunde porque quer. O Neymar, ele não ficou um tempão fora, porque, puxa vida, eu vou ter um problema no joelho, eu vou ter um problema muscular, um problema não sei aonde, então eu vou ter isso aí para não jogar. As coisas não são, obviamente, assim. Ele quer voltar e não consegue. E se não conseguir, é realmente um problema. Talvez, mas ele lá atrás ele foi negligente em recuperação. Eu não sei, eu não sou médico, mas o fato é que, objetivamente falando, que hoje o Neymar não joga com maior frequência porque ele enfim, consegue. Ele não pode, não tem condição física para isso. E aí, essa limitação impacta o projeto pessoal dele e também o do Santos. A passagem do Neymar pelo Santos provavelmente não será um grande negócio, até porque sofreu um grande golpe ontem. Essa eliminação, ela arranha um pouco a imagem dessa parceria, coisa que para o Neymar,
para a carreira e para os negócios é muito importante. E, obviamente, ela provoca também um prejuízo para as finanças do Santos, que provavelmente projetava aí um pouco mais além, faturar uma grana a mais e tal, até porque o custo da operação Neymar também é bastante alto. E daqui para o final do ano, o Santos só vai ter mais 29 jogos, metade em casa, metade fora. Então, os ganhos em relação a isso vão ser muito limitados. E o Santos jogando uma outra competição e provavelmente fazendo um campeonato brasileiro maior, obviamente teria uma exposição de marca muito melhor, o que seria, aí sim, talvez o grande ganho do Santos nessa parceria e também ajudaria demais os negócios do Neymar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, em relação ao Santos, está na cara que o faturamento, as receitas não vão atingir as expectativas. Por quê? Porque o Santos vai ter um campeonato brasileiro muito difícil, está lá do pelotão de baixo e não vai mais ter Copa do Brasil. Em relação ao Neymar, ora, a questão do ganho de imagem, do arranhão na imagem, com essa eliminação, ela é evidente, porque agora o que o Neymar vai poder fazer no Santos? Ele vai se limitar a ajudar o Santos a não cair. Esse é o projeto, né, dessa construção, dessa associação que Neymar e Santos construíram. Então, veja, para alguém desse tamanho, para alguém que trabalha e que é tão zeloso com a sua imagem, negócios, ter esse objetivo tão limitado e tão pequeno é algo desastroso. O Neymar não veio ao Brasil, ele não retornou ao futebol brasileiro só para lutar para não cair. Ele queria alguma coisa grande. E isso, por tabela, pode, inclusive, atrapalhar um pouco o projeto esportivo, que é o de retornar à seleção, jogar mais uma Copa do Mundo, etc. Quer dizer, é óbvio que isso tudo começa a ficar em xeque. Então, esse jogo de ontem custou muito mais do que uma mera eliminação de uma competição importante como é a Copa do Brasil. A mim não surpreendeu, eu disse aqui em outros programas, né, brincando e fazendo muitas apostas com a nossa amiga Marília Ruiz, que o Santos não passaria, eu achava que o CRB fosse avançar. Porque é o seguinte, eu e o Bruno já conversamos muito sobre isso. Então, o nível de um determinado grupo, o nível parecido de um determinado grupo de times brasileiros. Então, você pega, por exemplo, veja, quem é que pode afirmar hoje que o vice-lanterna da Série A é melhor que o quarto colocado da Série B? Você põe, por exemplo, o Novo Horizontino para jogar contra os dois, faz hoje um triangular. Novo Horizontino, CRB e Santos. Eu não faço a menor ideia de quem seria o vencedor, porque os três são mais ou menos parelhos. O Mirassol, que a gente brincou muito aqui, é um pouco melhor que os três. Mas também, veja, não é algo, né, tão à frente. Então, veja, eu acho que o Santos tem que cair na real. O Santos tem que ter um projeto sólido para tentar escapar do rebaixamento. Esse é o objetivo. Veja, eu acho que muito provável que nos 12 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, até a parada aí de meio de ano, o Santos vai ter alcançado somente uma vitória. Então, até porque tem 2 jogos difíceis fora e pega o Botafogo em casa. O Santos não é o favorito em nenhum dos 3. Então, realisticamente falando, essa hoje é a realidade do Santos. Mais uma incógnita para o torcedor santista Chico Garcia. Você passou por essa tristeza, a eliminação na Copa do Brasil, Fortaleza também, e agora o Santos. Eu me identifico muito com o Santos, né, esse ano, infelizmente. Estamos caminhando para o mesmo lado. Não sei quem está pior, verdadeiramente, se Grêmio ou Santos. E o Santos está abandonado também. A gestão do presidente Marcelo Teixeira, ela anunciava coisas muito maiores, mais ou menos como o Grêmio fez quando chegou o Luizito Soares, né? E a gente ficou naquele, que até durou uma temporada, mas ficou naquele namoro de verão que foi embora, passou e enganou muita gente a presença do Soares no Grêmio, né? Porque os 2 anos seguintes foram da maneira que estão sendo. E no Santos a mesma coisa, uma expectativa em torno do Neymar, e o Sgarbi batia muito nessa tecla. Gente, não adianta só o Neymar. E me parece claro que o Neymar já esteja convencido de que sozinho ele não vai conseguir resolver.
porque muitas vezes tem a questão física que atrapalha, não consegue jogar todos os jogos, e aí enquanto ele está fora o time afunda, quando ele volta ele tenta fazer o diferente, mas ele é o único, ninguém pensa na velocidade do raciocínio que ele pensa, porque ele é um jogador absolutamente diferente. É muito complicado, Renata, porque não adianta trazer o Neymar como uma bandeira, um escudo, trouxemos o Neymar. O futebol ele ainda é coletivo, e não é só de 11 não, tá? Hoje tem 5 trocas, você precisa de estrutura, você precisa de muito mais, e a gestão do Santos me parece fadada ao fracasso. E tem um detalhe, Garbi, no Campeonato Brasileiro o Neymar ainda não apareceu. O Campeonato Paulista sim, jogou até mais do que se esperava. O problema é que ele não vai estar disponível em todos os momentos e o Santos coletivamente não engrena, não é um time que se fecha, faz poucos gols, o Edu falou sobre isso, 1 gol só com o Kleber Xavier no comando. Realmente o Santos preocupa. Preocupa muito e o recado do Neymar foi muito claro, né? Na minha opinião, quando ele fala que não sabe se vai renovar, porque depende muito do que for apresentado. Vimos ontem, né? O Neymar entra em campo 3 chances, em 3 minutos são 3 chances para o Santos, que o Santos não tinha tido oportunidade, assim, durante o jogo, uma grande partida. E não, ele foi e é outro ritmo. Só que não dá sozinho, o Chico falou aqui, desde o começo do ano, foi essa festa pro Neymar, que é o cara, um gênio, um craque. Ok, só que além do Neymar, o Santos tem que contratar. Aí o presidente gastou 32 milhões, com todo respeito ao jogador, mais no Tassiano. Ontem perdeu um gol ali que, pelo amor de Deus, também. Então, 32 milhões, não bateu o pênalti também. 32 milhões no jogador. E o resto do time? Defesa. 11 milhões de euros. Exatamente. Nossa. E aí? Então não quer dizer que não gasta, né? Não gasta, só que são muitas coisas erradas assim, e nesse meio do ano é muito claro, o Neymar não vai correr o risco, eu imagino, de cair com o Santos. É isso. Não quer correr esse risco. E o Santos, hoje, tudo indica que o Santos vai jogar a Série B. Tem que ter uma mudança grande lá no Santos. Porque o Neymar sozinho ontem ficou muito claro. Ele pensa diferente dos caras, coloca os caras na cara do gol e os caras não aproveitam. Então é uma situação muito preocupante. E agora o bicho vai pegar, com certeza. O que me impressionou é que o Santos não reagiu durante o tempo normal, onde ele poderia ter vencido a partida. Ele parecia até acomodado, aceitando as penalidades. E Everton, quando se chega nesse momento de pênaltis, não dá para garantir nada, não tem mais certeza nenhuma. E principalmente na Copa do Brasil, com esse dinheiro todo envolvido, uma competição sempre atrativa. E o CRB foi guerreiro e levou a melhor para cima do Santos. Então, Renata, mas é uma tragédia que já estava anunciada. Pelo menos por nós aqui ontem, a gente estava conversando aqui na redação, falou, tá cheirando uma desclassificação do Santos. O Atlético conseguiu perder para o Santos pelo Campeonato Brasileiro de uma forma inacreditável, e o Santos está aí, né? Está exposto que o Santos é um time fadado ao rebaixamento mesmo, está caminhando para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E pior do que isso, é que eu estava acompanhando, inclusive tem gente dizendo que o Neymar está indo para o Inter Miami, e aí vai disputar o Mundial ao lado do Messi e do Suárez, né? E aí gente não. Tem jornal norte-americano dando essa informação. Tem colegas que moram lá nos Estados Unidos que me chamaram no Instagram para dizer, olha, pode cravar, eu não vou. Cravar eu não vou, eu não sou louco. Não sou louco. Até porque se não tem nada assinado, não dá para cravar. Mas que o Neymar estaria se transferindo para o Inter Miami para disputar o Mundial lá do Messi e do Suárez lá. Eu acho que pode ser, porque nós já estamos desde a última passagem, desde a Copa do Mundo, esperando algo do Neymar que não acontece, Renato. Não acontece, sabe? Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra dia, sai dia, e o Neymar é sempre uma utopia, o craque utópico, né? A gente sempre espera, mas não acontece, fica só no sonho, na vontade, e no Santos nem ele resolve. Desclassificação para o CRB, fica pelo caminho na Copa do Brasil de forma vergonhosa, no Campeonato Brasileiro é zona de rebaixamento, agora com a possibilidade de perder o Neymar, que era um único suspiro, mas que muito pouco usado com a camisa do Santos, 21 milhões todo mês na conta dele, e eu duvido que isso represente um crescimento de 50% a mais no faturamento do Santos. É um problema grave que o Santos está enfrentando e parece que o Neymar, de fato, está indo para o Inter Miami.